Terminou a primeira temporada da série de Percy Jackson e ela deixou a gente com aquele gostinho de quero mais. Isso acontece principalmente porque a série nos deu mais. A série trouxe vários complementos e elementos diferentes pra história, além de dar destaque a certas coisas que a gente meio que deixa passar batida no livro. E isso trouxe um complemento a mais pra história que foi muito bom de ver. Isso aconteceu principalmente que já faz aí uns 20 anos que os livros foram publicados. E aí nesses últimos 20 anos o tio Rick ouviu bastante coisa sobre eles. Principalmente alguns apontamentos que os fãs vieram trazendo. De coisas que poderiam ser ajustadas, que poderiam ser modificadas, ou simplesmente coisas que faziam sentido 20 anos atrás que hoje em dia já não fazem mais. A participação da Medusa na história é um exemplo disso. Como a Sally Jackson foi retratada também. Acho que a única parte que a gente sentiu um pouco de falta foi talvez no ritmo da história. O que sempre faz falta nas adaptações. Numa série, num filme, as coisas têm que passar muito mais rápido do que num livro. No livro você pode explicar, tomar todo o tempo pra que as cenas aconteçam. A série tem ali 40 minutos do episódio. Sinceramente, cada vez que terminava o episódio eu ficava com vontade que ele continuasse. Isso é uma coisa que o Tio Rick trouxe várias vezes no blog dele e nas redes sociais. De como era difícil criar um roteiro e ter que enxugar toda aquela história pra caber nos episódios. E real, deve ser um trabalho difícil do inferno. Você escolher quais coisas vão ficar, quais coisas vão mudar, o que mais você quer colocar e o que você vai ter que tirar pra poder colocar aquilo, jamais faria. Isso eu senti principalmente nas cenas em que eles encontravam monstros ou seres mitológicos. No livro a gente vai acompanhando com eles quando eles vão percebendo que aquela pessoa é um monstro. E isso traz pro leitor uma sensação muito gostosa de estar seguindo junto com a história, de estar perto daqueles personagens. Na série, a maioria das vezes, quando eles chegavam, eles já percebiam o que estava acontecendo ali. Isso agilizou um pouco as cenas, cortou um tanto de tempo desnecessário, mas ao mesmo tempo era uma sensação gostosa de ir descobrindo aquele universo junto com eles. E acabou tirando um pouco do choque e da emoção que essas cenas trazem no livro. Que cá entre nós é boa parte da diversão e da graça dessa história. Acho que na série eles pareceram muito mais inteligentes e corajosos nessas cenas. Acho que o Percy pareceu muito mais inteligente do que eu achava que ele era. Ele se bobinha era uma parte tão legal do personagem e era grande parte do que trazia mais o humor e da estranheza toda da história. Na série a graça caiu muito mais do personagem do Grover e algumas falas sarcásticas que eles jogaram ao longo da história. Mas isso é algo que eu já achava que ia acontecer. Quando a gente tá lendo o livro, a gente tá vendo o ponto de vista do Percy. E o Percy é um personagem engraçado. Ele tá sempre com pensamentos aleatórios e sentindo toda a bizarrice daquelas situações. Mas pra gente ver aquelas situações, elas são muito mais tensas e perigosas do que o Percy tava sentindo ali. Isso eu percebi quando eu fui ler as provações de Apolo. Eu já tava bem mais velha e daí de ler aquelas situações das crianças lutando e morrendo em batalhas. É perigosíssimo um negócio desse. O Percy que não percebia. E a gente via sempre essa história do ponto de vista dele. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que entrava um narrador diferente na história, a gente via isso principalmente nos Heróis do Olimpo, que a história é contada de vários pontos de vista diferentes. E também dá pra perceber isso quando a gente vai ler os e-books do Filho de Sobek e da Coroa de Ptolomeu. E aí tem a narração dos irmãos Kane. Toda vez que um personagem encontra o Percy, ele fala como ele parece ameaçador e assustador e perigoso. É só o Percy que não percebe que ele é assim. O Percy encara o mundo com muito mais leveza e muito mais graça do que ele realmente acontece. E na série, quando a gente tá vendo aquele mundo, a gente acaba percebendo isso. Então a série teve essa outra pegada que foi muito mais tensa e triste, de certa maneira. O que eu devo dizer que foi em parte o que me entristeceu da cena Cassino Lotus. Primeiro, a gente ficou muito decepcionada com essa cena porque ela tem um lugar afetivo muito importante no nosso coração. Ela foi praticamente a única cena boa do primeiro filme. Então todo mundo tem esse momento guardado com muita felicidade. E pra mim, eu senti que tava tão tensa aquela série que eu queria que eles tivessem perdido alguns dias só brincando num cassino. A percepção de tempo que eles mostraram na série é diferente da que a gente tem no livro. No livro eles estão de fato, sabe, se divertindo, passando horas lá, tudo tranquilo. É mais uma questão de você não perceber que foi tanto tempo, mesmo passando bastante tempo lá. Na série foi uma distorção de tempo muito rápido. Alguns minutos viraram dias. E acabou não passando pro espectador essa sensação. Talvez é por isso essa sensação de quero mais tempo com eles, quero que todos os detalhes sejam mostrados, quero continuar assistindo essa série. Porque no final ela foi muito boa. Eu penso principalmente visualmente falando. A criação de cenários eu fiquei maravilhada. E tudo feito com computação gráfica boa mesmo. Eu assisto muito Marvel, então fazia tempo que eu não via um negócio desse, entendeu? Além do casting que foi perfeito. Eu sinceramente não consigo pensar em nenhum personagem que o ator não tenha se encaixado perfeitamente no papel. E isso é muito raro de acontecer em um universo que a gente já conhece tão bem. O que os atores e os produtores não devem ter estudado daquele universo pra eles conseguirem retratar tão bem aqueles personagens, gente. E ainda trazendo a mais, né? E um dos a mais que eu amei foi a retratação da Sally Jackson. De novo, no livro a gente vê o ponto de vista do Percy. E o Percy ama incondicionalmente a mãe dele. Então ela foi muito retratada por ele como aquela deusa maravilhosa que é só feita de amor e carinho por ele. E sim, uma mãe é muito disso. Mas na série, mostrando os flashbacks com ela brigando com ele, ficando irritada e frustrada com aquela criança, que tá um pouco longe do que mostraram pra gente nos livros, mas que
também é muito real. Ela é uma mãe solo criando um filho sozinha na cidade e a gente sabe como isso é difícil. Ainda mais um filho com necessidades especiais, né? Necessidades especiais, necessidades mágicas, necessidades mitológicas. Um filho que precisa de cuidados diferenciados. É difícil, ela vai ficar irritada, vai ficar cansada, vai ficar frustrada. E mostra o filho dela bravo com ela também. E ainda assim mostra ele amando ela de todo o coração, indo até o mundo inferior pra salvar a mãe dele. A maternidade é carregada de tanta culpa. Eles mostrando que uma mãe pode irritar o filho, pode brigar com ele, pode frustrar ele muitas vezes e ainda assim ela vai ser amada. É tão importante, sabe? E ela também foi posta como uma personagem diferente dos livros. E de novo eu acho que a diferença é de 20 anos que se passaram aí. No livro ela é mais uma base de apoio pro Percy. Ela se preocupa muito com ele, mas fica muito mais esperando que as coisas deem certo. Na série ela tava muito mais engajada na vida dele. Tanto mostra ela preparando ele pra esse mundo, ensinando sobre as histórias mitológicas, ensinando ele a nadar, mas também mostra ela ajudando o filho nessa batalha, que ela vai estar junto dele e vai participar da maneira que ela conseguir. Isso é assim um fruto dos tempos, uma diferença do papel da mulher nessa história. Então no final o saldo foi muito positivo. É uma adaptação, teve as suas diferenças, um ritmo bem mais rápido do que a gente esperava, mas gente, a adaptação nunca é tão boa quanto o livro. Não vamos ser injustos com o universo cinematográfico. E a série terminou com todo o jeitinho que vai ter uma segunda temporada. Vai ser muito legal ver uma continuação dessa história, o quanto esses personagens vão continuar crescendo e mudando aos nossos olhos. Vai ser especialmente engraçado ver o Percy com 7 metros a mais de altura, porque foi muito engraçado ver ele com alturas diferentes ao longo de cada episódio. De novo, deve ser um inferno produzir uma série, né, galera? É muito bom pra gente, com certeza deve ser muito gostoso pra eles verem o resultado, mas ao longo da produção, hein? Então ficamos agora aguardando a segunda temporada, vai saber quando é que vai sair, e o negócio vai ser segurar a ansiedade até lá.